noite, é com muita alegria que nós estamos aqui com mais um Dr. Cash, o nosso encontro quase que diário aqui no meu canal do YouTube, sempre com um grande time de informadores, profissionais que são expert em suas áreas de atuação, que trazem com muita credibilidade e respeito a você informação de qualidade. E eu tenho um privilégio em receber aqui hoje ela que estreia hoje aqui no Dr. Cash, doutora Paula Bicudo, ela que é otorrinolaringologista, ela Isso. que também atua na parte de rinoplastia e vem aí tratando, cuidando e trazendo autoestima para muitas pessoas em todo o estado do Mato Grosso. Doutora Paula, muito bem-vinda, é um privilégio recebê-la aqui. Obrigada pelo Minha convite. xará, né? Estou muito feliz de estar aqui Duas com Paulas. vocês, poder trazer informação aí para os nossos pacientes. Muito feliz de estar aqui. Doutora Paula, fez faculdade aqui em Cuiabá mesmo, conta um pouquinho da sua trajetória. Você é daqui? Eu sou daqui, sou de uma família aqui de Cuiabá, né, tradicional de Cuiabá. Mas quando acabei colégio, eu fui estudar fora, né? Fui para o Rio de Janeiro. Na verdade, eu fiquei 2 anos em São Paulo, tentando pré-vestibular. E aí eu passei lá no Rio de Janeiro, então eu fiz minha faculdade na Universidade Federal Fluminense, que fica em Niterói. Aí foram 6 anos de faculdade lá. E aí, logo depois da faculdade, eu já entrei na residência médica, né, de otorrino, lá também no Rio de Janeiro, né, pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E aí fiz a minha residência médica, né, 3 anos de residência. E depois desses anos, eu fiquei lá no Rio um tempo trabalhando. Trabalhei numa clínica grande lá. E aí, Legal. operando e tal, fui me apaixonando aí pela rinoplastia. Foi quando eu fiz a minha pós-graduação da rinoplastia, 1 ano lá em São Paulo, né, operando só a rinoplastia. E aí, depois desse caminho aí, 14 anos morando fora, eu resolvi voltar para Cuiabá. Você está há quanto tempo aqui, doutora? Eu voltei para cá já tem uns 5 anos que eu voltei para Cuiabá, logo depois da pandemia. Daí eu resolvi voltar, ficar mais próximo da família. E dentre as inúmeras especialidades ali da medicina, o que fez você se atrair pela otorrino, pela rinoplastia? O que foi que te atraiu nessa área? A otorrino é uma especialidade, assim, muito abundante, assim, na questão de... Eu gostava muito da parte cirúrgica, né? Eu queria fazer sempre gostei de cirurgia durante a faculdade. Sim. Então, eu queria fazer alguma especialidade que tivesse a parte cirúrgica. E aí, eu fui conhecer a otorrino e eu vi que, né, rodando lá no internato, né, porque a gente fica no hospital, eu vi que é uma especialidade que tinha a parte clínica, né, que lida bastante ali no consultório com o paciente, e também tem a parte cirúrgica. E aí eu falei, não, é essa especialidade mesmo, porque eu vou ter o contato com o paciente no consultório e vou ter o que eu gosto, né, a questão cirúrgica. E aí, é a especialidade que lida com nariz, ouvido, garganta, e então você tem um campo grande ali de atuação, né? E aí eu escolhi ali a parte de nariz, foi o que eu mais me apaixonei, e aí foquei nisso. Que bom. E tem feito nariz lindíssimos aqui em Cuiabá. Doutora, as pessoas associam muito a rinoplastia à estética, né? Mas qual que é o papel funcional dessa cirurgia? Então, eu sempre falo com o paciente, né? Esse paciente às vezes vem me procurar, ele quer um nariz bonito, mas a gente tem que lembrar que o nariz, a principal função dele é a respiração, né? É o que traz qualidade de vida para o paciente. E aí a otorrinolaringologia, ela associa essas duas coisas, né? A gente se preocupa muito com a parte funcional, na respiração, e aí a gente vem com a parte estética junto e associando essas duas coisas, né? Então é muito importante. O nariz, ele tem essa função, a respiração, que é muito importante, né? E como que o otorrinolaringologista se diferencia, né, nesse tipo de procedimento? Qual que é a vantagem? Qual que é o olhar diferenciado que vocês têm acerca desse procedimento? Então, aí a rinoplastia, eu falo rinoplastia estética e funcional, né? É essa cirurgia que vai lidar tanto com a parte funcional, então corrigir um desvio de septo que está causando uma obstrução, uma hipertrofia de corneta, qualquer problema funcional anatômico que está prejudicando ali a respiração. E aí também, o cirurgião, não são todos os otorrinos também que têm essa especialização, né, na parte da rinoplastia, mas o cirurgião que tem
né, essa especialização, ele já vai associar a parte estética junto. Então, já vai fazer na mesma cirurgia. Facilita muito. Facilita muito para o paciente. O paciente, né, já quer corrigir ali. Muitos me procuram, a maior parte dos meus pacientes me procuram justamente por isso. Olha, eu tenho um desvio de septo, não respiro bem, mas já não gosto também do meu nariz, da minha giba, eu tenho uma gibinha ou uma ponta gordinha, quero melhorar. Então, a gente consegue associar na mesma cirurgia, fazer toda essa questão funcional e estética. Você sabe que facilita demais, porque quando eu fiz a minha rinoplastia, eu fiz com cirurgião plástico na época. E eu tive que contratar um otorrino para acompanhar, porque eu também tinha que fazer uma parte, uma correção funcional. Então foram 2 profissionais, né? E isso facilita muito o processo. Isso, é uma visão, é um profissional só que está ali fazendo todo o procedimento. Então, isso, essa especialidade nossa, essa né, da otorrino veio para agregar justamente isso, né? Para trazer já toda essa bagagem nossa da parte funcional agora com a parte estética. Existe uma idade mínima para realizar a rinoplastia, doutora? Tem sim. Então, assim, a gente pode fazer a cirurgia a partir do momento que a gente terminou o crescimento facial, né? Todo o crescimento e desenvolvimento facial. Nas mulheres, geralmente isso acontece 2 a 3 anos após a primeira menstruação. Então, depois desse tempo, a menina já não cresce mais, então você já pode fazer a cirurgia com segurança, né? Então, 2 a 3 anos depois da primeira menstruação. E nos meninos, geralmente, a partir dos 16, 17 anos, que é quando os meninos já pararam de crescer também, então já pode fazer essa cirurgia com segurança. Perfeito. E em que casos, né, você não indica a rinoplastia? Existe algum caso que você não indica a rinoplastia? Olha, tem casos assim que a gente avalia uma questão, por exemplo, o paciente tem um dismorfismo psiquiátrico, né, não tem uma indicação, ou ele não tem um estado de saúde. É uma cirurgia eletiva, né? Então, assim, se o paciente não tem um estado de saúde bom, a gente sempre, antes da cirurgia, faz os exames pré-operatórios para ver se está tudo bem. Se aquele paciente faz tá o risco, né? Exatamente, faz o risco cirúrgico. É uma cirurgia feita em ambiente hospitalar, com anestesia geral. Então, o paciente tem que ter uma saúde, né, compatível para suportar uma questão de uma cirurgia. Então, tem casos, né, que a gente não vai indicar a cirurgia. Ou um paciente que tem, né, uma certa exigência que a gente não consegue alcançar também, né? Então, assim, vão ter várias situações que a gente desindica a cirurgia. Por falar em exigência, você deve já ter visto de tudo na sua trajetória profissional, né? Como que você lida com esses pacientes que chegam com fotos de celebridades? Fala, eu quero um nariz igual esse, doutora. Não, tem os pacientes... Como que você faz? Tem paciente mesmo que chega e fala, eu quero um nariz igualzinho a esse. Mas aí a gente sempre explica no consultório. Não tem como. Eu gosto até quando trazem referências. A referência ela é importante para eu entender o que o paciente deseja, né? Se é um nariz com um perfil um pouco mais rampa ou um pouquinho mais reto, né? O dorso mais reto. Se é um nariz... Só que a referência é para eu entender. Às vezes ele não consegue falar o que ele deseja, então ele mostra uma foto. Mas nunca vou conseguir replicar um nariz de alguém em outra pessoa, porque cada pessoa é única, tem suas questões anatômicas, tem, né? Então, assim, tem coisas também que não combinam com a pessoa, e aí eu falo, né, na consulta, falar, olha, esse nariz aqui às vezes não combina com o seu formato de rosto. Então, isso, uma visão profissional, a gente conversa lá na consulta, por isso é muito importante a consulta, né? Para eu entender o desejo do paciente, as expectativas, e para eu, como profissional, trazer as limitações, o que dá para ser feito, o que não dá. Então, assim, replicar um nariz de uma pessoa em outra pessoa, realmente isso não dá, né? Eu já falo, não é possível. Mas trazer as referências é legal, para a gente tentar alinhar o que o paciente deseja. Expectativa com realidade. É isso aí. O que para você, doutora, significa e representa uma rinoplastia natural? A rinoplastia natural, eu falo assim, que até no meu perfil no Instagram tem lá, trago resultados funcionais e naturais. Porque eu acho assim que hoje em dia as pessoas estão tendo mais essa ciência de que
a estética, ela tá ali para trazer uma naturalidade e ser, por exemplo, o nariz, no caso, ser um nariz que vai combinar com você a sua vida inteira, em qualquer época da sua vida. Então, se você opera jovem, seu nariz está bonito ali na sua época jovem, e ele vai ser bonito quando você tiver mais idosa, ele vai combinar com qualquer época da sua vida. Então, eu acho que isso que é a resultados naturais. Ele vai ser bonito em qualquer época da sua vida. Não seguir moda, né? Modismo, não seguir moda, exatamente. A questão da moda não é legal porque vai ter uma hora que não vai estar mais na moda. E aí você vai ter que refazer a sua cirurgia, né? Então, e não é bom ficar refazendo, né? Esse tipo de cirurgia. Eu acho que o maior desafio de vocês, né, que trabalham com estética, trabalham com autoestima, é conseguir alinhar isso com o paciente em relação da expectativa e da realidade, né? Até onde eu posso chegar. E respeitar esse limite da anatomia, da função. Eu acho que isso parte muito do profissional, né, doutora? Da escolha do profissional. Está na mão de alguém que seja cauteloso, que tenha responsabilidade. Isso, de trazer a realidade para o paciente, porque o paciente ele não é obrigado a saber, né, as limitações do procedimento, né? Então, o que dá para ser feito. Então, cabe ao profissional trazer o ponto de vista, né, dele, o que dá para ser feito e trazer para a realidade. Então, você escolher um bom profissional, eu acho legal os resultados ali no Instagram, a gente poder mostrar nossos resultados, porque dali, muitos pacientes, o paciente já se identifica com os seus resultados. Com o perfil de trabalho, exatamente. E aí, aquele paciente que gosta daquele seu resultado, ele vem para você. E alguns pacientes que não... eu não gosto desse perfil de nariz, eu quero um nariz mais artificial e tal. Talvez procure outro profissional. Então, eu acho legal isso, né, do Instagram ali mostrar, porque você já consegue que o paciente se identificar. E nosso papel é esse, né? Trazer as limitações, a realidade, trazer segurança para o paciente. Com certeza. A rinoplastia, ela é irreversível? Há margens para arrependimento? Porque, doutora, quando fui fazer a minha, assim, o rosto é algo assim, é o nosso cartão de visita, né? Ainda mais eu que trabalho com comunicação, trabalho com imagem. Então, assim, foi algo que me incomodava, mas eu tinha muita insegurança. Falei, meu Deus, um nariz que der errado aqui vai mudar totalmente a minha face. Existem margens para arrependimentos? É reversível? É um procedimento reversível? Então, a gente conversa muito isso. O nariz está no centro, né, do rosto. Sim. Então, você escolheu um profissional que é habilitado, que está acostumado a operar nariz, que faz sempre nariz. É importante porque riscos toda cirurgia tem, né? Toda cirurgia você vai ter risco de infecção, a gente conversa no termo de consentimento, tem lá todos os riscos. Então, o risco sempre vai ter, mas você consegue minimizar muito qualquer risco quando você está com um profissional acostumado, habilitado, e que faz em ambiente hospitalar. Então, minhas cirurgias são feitas todas em ambiente hospitalar, com anestesia geral, com segurança, com uma equipe. Eu tenho uma equipe, né, de anestesista, de enfermeiros, que a gente vai minimizar qualquer risco. E aí, a questão de margem, né? Eu não gostei do resultado, ou pode acontecer, a gente opera alguns casos secundários, por exemplo, às vezes de outros colegas até, que o paciente está insatisfeito. Pode acontecer, né? Isso aí é inerente do procedimento. Lógico que narizes já operados são narizes mais difíceis, tem um grau de complexidade. Então, a gente opera, a gente não quer operar de novo. Então, tem que fazer tudo muito, né, certinho, muito cauteloso. Mas a gente sabe que o nariz já mexido, secundário, às vezes a gente opera nariz secundário, terciário, né? São narizes mais complexos. Aí vai aumentando o grau de complexidade da cirurgia. Com certeza. Hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu não faria uma cirurgia, uma rinoplastia novamente, com um cirurgião que faz todos os procedimentos. Porque eu falo assim, ninguém é bom em tudo. Então, assim, hoje eu tenho uma referência em quem faz peito, eu tenho uma referência em quem faz uma lipo, e tenho uma referência em quem faz nariz, uma referência em quem faz a blefaroplastia. Então, assim, existem hoje profissionais que nicham e se especializam em uma área específica. Eu acho que quando você faz só aquilo, a chance de você ser expert e ser excelente é muito maior. E a gente treina profissionais para isso hoje. Eu falo sempre, olha, você quer criar um método? Escolha uma área
da sua atuação, onde você se identifique mais. Sim. Porque é mais fácil você se tornar referência em uma coisa do que em várias. Ninguém é bom em tudo. Não. E a rinoplastia, ela dentro das cirurgias plásticas, é uma cirurgia de complexidade muito alta, né? É uma cirurgia aí que aí quando eu conto com os pacientes, quanto tempo de cirurgia? São 5 horas de cirurgia, 5, 6. Então vai depender também da complexidade de cada. Mas é uma cirurgia com um grau de complexidade alto, então você tem que procurar realmente o profissional que está acostumado, né? O cirurgião, ali um médico habilitado que está acostumado a fazer esse tipo de cirurgia. Perfeito. A gente sabe que quando falamos em estética, a gente também fala sobre saúde emocional e autoconhecimento. É muito importante entender o que se passa com aquele paciente ali antes de assumir uma cirurgia ou um procedimento, né? Você já negou, doutor, uma rinoplastia por motivos emocionais? Sim. Isso aí é muito importante, a gente, na hora da consulta, tentar detectar ali. Em alguns casos, eu até tenho um profissional, psicóloga, então, principalmente os pacientes jovenzinhos, às vezes não sabem o que quer, é insatisfeito com tudo, e aí, às vezes, fala que o nariz busca uma perfeição que não existe. Então, alguns pacientes eu mando para uma avaliação psicológica, né? Mando para uma psicóloga, um psiquiatra, para fazer essa avaliação, para ver se ela está apta a passar por esse processo, né, da cirurgia, do ato cirúrgico, do pós-operatório, né, e depois também de aceitação. Às vezes a pessoa ela não está se aceitando como um todo, e aí ela põe a culpa no nariz, e às vezes não é, e aí ela vai estar sempre insatisfeita. Ela opera o nariz e vai estar sempre insatisfeita. Então, eu tenho alguns casos que eu mando, né, eu tenho uma colega psicóloga, e aí ela faz essa avaliação, e eu já tive caso que realmente a gente não operou, né, foi tratar, e já tive caso que ela liberou, e a gente operou e deu tudo certo, mas é importante isso, ter essa visão. Como que a saúde mental do paciente influencia no resultado final da cirurgia? Você acha que influencia? Influencia, porque assim, a gente às vezes pega paciente com depressão, né? E aí, eu tenho depressão e tal, e eu vejo que ele não vai fazer os cuidados, porque a própria depressão, o paciente não tem os cuidados, né? E a rinoplastia, ela tem um grau de complexidade, né, do ato cirúrgico, mas o pós-operatório também exige a limpeza, os curativos, né, os medicamentos que tem que ser tomados, são vários medicamentos no pós-operatório, o repouso lá dos dias que eu peço, da atividade física. Então, se esse paciente não fizer o pós-operatório bem corretamente, tem risco de infecção e aí compromete o resultado. A cicatrização não fica boa, tem infecção que compromete o resultado. Então, assim, muita coisa pode interferir ali. Então, é importante a gente já ver ali no pré-operatório, né, na consulta, você detectar, olha, acho que esse paciente não vai conseguir fazer esse pós-operatório. E desindicar, às vezes, a cirurgia. Doutora, e é verídico que o resultado final de uma rinoplastia a gente identifica com 1 ano de cirurgia? Eu sempre falo com o paciente, resultado final você vai ver com 1 ano. Por quê? Ao longo desse 1 ano, a gente vai ter o processo de cicatrização, o inchaço que vai e volta, é um processo. Sim. E aí vai depender também da pele do paciente. Aquele paciente com uma pele mais espessa, às vezes demora um pouquinho mais de 1 ano o resultado final. Pacientes com pele mais fina, um pouco menos de 1 ano. Então, é uma média. A gente fala 1 ano, mas é uma média. Mas é óbvio que o paciente já tem um resultado, né? Ele já vê uma diferença, mas o inchaço, o resultado mesmo, aquela cicatrização final, vai ser 1 ano. Perfeito. Nós vamos para um rápido bloco comercial e já voltamos para esse bate-papo que tá incrível. Então, fiquem ligadinhos aí que a gente já volta. Na Vitaforma, o nosso propósito vai além da suplementação. Acreditamos que investir em saúde é construir um futuro de qualidade, energia e vitalidade. Com nossa linha de suplementos de alta qualidade, como a creatina, a VitaCarb, Vital Q12, a melatonina, o ômega 3 e a creatina em goma, oferecemos soluções práticas e eficazes para quem busca viver mais e melhor. Escolher Vitaforma é priorizar sua saúde e a sua longevidade. Somos mais que uma marca de suplementos. Somos um parceiro na sua jornada de bem-estar e evolução. Vive intensamente. Invista em você.
Vitaforma, uma nova forma de viver a vida. Não tem como não se curvar à potência da natureza. Além de observar, me resta sentir cada uma de suas paisagens. Não é só bonito, é muito forte. É como dirigir o Haval H6 GT sentindo toda a potência dos 393 cavalos, combinado com os 2 motores elétricos e um motor a combustão. É poder desbravar esse cerrado com uma energia limpa. Essas construções milenares são 3 formações geológicas com milhares de anos, uma sendo construída em cima da outra, formando um cenário único. Se fosse um carro, ele uniria o esportivo ao SUV. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Para aproveitar o melhor de tudo, basta unir o futuro com a simplicidade. Não tem como sair indiferente de um lugar como esse. Estar aqui é ganhar força para seguir adiante. Diferente. E com certeza, totalmente renovado. O único lugar que não dá para desacelerar é dentro do Haval H6 GT. O amanhã chegou na Chapada dos Guimarães. Hello, tomorrow. Conheça a farmácia de manipulação Splendore. Oferecemos um ambiente aconchegante, um laboratório completo para manipular as suas fórmulas e uma linha própria e exclusiva da La Splendore, com produtos de skincare e suplementação. Na Splendore, você pode também agendar uma consulta farmacêutica para obter orientações personalizadas. Visite nossas unidades em Rondonópolis e Primavera do Leste. Splendore Farmácias de Manipulação. Há 11 anos, suplementando saúde. Estamos de volta. Você que está chegando agora aqui no nosso canal, eu falo que esse conteúdo está imperdível. Só voltar aqui na barrinha aqui do YouTube para você assistir desde o início, porque eu estou com uma convidada muito especial, a doutora Paula Bicudo. Ela que é referência em rinoplastia aqui no nosso estado. Está falando aqui hoje sobre a rinoplastia, desmistificando alguns mitos e verdades, trazendo algumas informações importantes para você. Então fiquem ligadinhos aí. Doutora, existem diferentes tipos de rinoplastia, né? Como a estruturada e a preservadora. Como que você pode explicar essas duas abordagens que nós temos hoje na rinoplastia? Isso, hoje a gente usa essa técnica, que é a técnica mais nova, que é a rinoplastia estruturada. O que é a rinoplastia estruturada? É o uso de enxertos para moldar esse novo nariz. Então, os enxertos a gente pega ou do próprio septo nasal, da cartilagem do septo nasal. E aí, quando o paciente não tem essa cartilagem suficiente, seja porque já operou, ou porque não tem essa cartilagem geneticamente, ele não tem uma cartilagem boa, a gente pega de outro local. E aí seria a cartilagem de costela. E aí a gente vai moldar esse novo nariz, fazer esse novo molde com esses enxertos. Então, isso é a rinoplastia estruturada. A rinoplastia preservadora é quando a gente diminui um pouco essa abordagem, né? Usa menos enxertos, e a gente pode fazer junto a rinoplastia estruturada, estruturar a ponta e preservar, por exemplo, o dorso, a região do dorso. Se o paciente não tem um dorso muito alto, é um dorso que é só uma raspagem, ou a gente conseguir descer o dorso de uma forma que a gente não precisa abrir aqui em cima, é o que a gente chama de preservadora, né? Então, são técnicas, né? Hoje, a técnica de rinoplastia estruturada é a técnica que a gente usa, é a mais recomendável, né? E a que dá resultados a longo prazo. Você vai ter o teu nariz naquela posição, não vai cair o seu nariz ao longo do tempo. Então, é o que dá mais resultados a longo prazo.
Como que a tecnologia ela tem auxiliado, né, no planejamento da rinoplastia? A gente sabe que a tecnologia ela veio para facilitar muito, trazer mais segurança também para o procedimento, né? Sim, sim. Como que ela tem aí auxiliado, doutora, nesse planejamento? Por exemplo, eu faço a simulação no consultório, né, dos pacientes, a gente tira a foto do paciente que fecha, né, a cirurgia, vou fazer a cirurgia, a gente vai, com as fotos, simular aquele resultado com um programinha, né, do Photoshop. E aí a gente vai levar essa simulação, aí o paciente vai ver mais ou menos aquele resultado, vai ver se está satisfeito, e a gente vai levar essa simulação para o centro cirúrgico para tentar chegar o mais próximo daquilo que a gente programou. Então, essa tecnologia ajuda muito a gente a alinhar com o paciente ali a expectativa, né? Falar, olha, acho que isso vai ficar bom, eu dou a minha opinião também. E aí o paciente vai mais seguro para a cirurgia, né? Então, ajuda muito essa tecnologia. Como que você considera, doutor, o pós-operatório ideal? O paciente que ele está disposto a fazer uma rinoplastia, ele precisa ter um planejamento? Ele precisa ter um planejamento. Tem várias coisas que ele vai ter que fazer, um repouso, né? A gente pede aí pelo menos de 7 a 10 dias aí um repouso. Mas, assim, por exemplo, o trabalho, né? Que o pessoal se preocupar, eu posso voltar a trabalhar a partir de quanto? Geralmente de 7 a 10 dias, né? A partir de 10 dias já consegue voltar ao trabalho, porque a gente já tira os curativos, mas ainda com alguns cuidados. Por exemplo, atividade física. São 30 dias sem atividade física intensa, porque nesses 30 dias, primeiros 30 dias, o nariz está inchado, ele não pode inchar muito, porque pode comprometer o resultado. Sim. Né? As medicações tem que fazer certinho, o gelo que eu peço, o repouso. Então, assim, tem bastante coisa para fazer nesse pós-operatório, então a pessoa tem que estar bem disposta, né? Bem disponível para esse pós-operatório. E existem, assim, erros comuns que os pacientes costumam cometer que comprometem a recuperação, doutora? Sim, assim, é um erro que eu vejo, às vezes o paciente, eu já tô bem, aí com 15 dias já volta a fazer uma atividade física intensa, aí o nariz incha muito, e isso pode comprometer o resultado, né? As questões da higiene, que a gente pede dos curativos. Eu até peço para não ficar em contato, meus pacientes que têm bicho de estimação, coitado, fica até se organizam assim para não ter contato com animais de estimação durante 30 dias, porque pro risco de infecção. Né? Porque o animalzinho ali de estimação, ele tem a colonização dele de bactérias, de fungo. Sim. Por mais limpinho que ele seja, tem a colonização e você está respirando aquilo. Então, uma bactéria, um fungo ali naquele primeiro mês de pós-operatório pode trazer uma infecção e comprometer nosso resultado. Com certeza. Então, eu peço para não ficar próximo de animais de estimação durante 30 dias. Então, se ele dorme com o cachorrinho, com o gato, não vai poder ficar passando a mão e botar a mão no nariz, né? Então, até esses cuidados são importantes, né? Então, isso daí, eu vejo que um erro aí seria isso, esses cuidados, né, com Hoje em dia ainda usa aqueles tampão, doutora, no nariz? Hoje em dia a gente usa o splint eu lembro nasal. Quando eu usei um enorme, que tirava assim o... Isso, é o que os pacientes têm medo. Eles chegam assim, vai usar aquele tampão. Antigamente usava um tampão, que era um tampão mesmo, era uma gás, 10 anos atrás, tampava tudo, não respirava nada. E agora, no pós-operatório, a gente usa o splint nasal. Ele é uma talinha de silicone. Eu até mostro para o paciente na consulta. Falo, olha, não vai tampar o seu nariz completamente. Ele tem uma passagem de ar. Então, você lavando o nariz com soro no pós-operatório, vai melhorar bem esse pós-operatório. Não vai ficar completamente tampado. E, assim, o pós-operatório não tem dor, por exemplo, não é uma queixa comum, a questão de dor. É mais esse desconforto do entupimento, mas que não é completamente, não entope completamente. Fica como se a pessoa estivesse resfriada, né? Porque esse splint aí, a gente tira aí com 5 a 6 dias de pós-operatório. Daí Foi mais sofrido, tá? O tampão é o terror. 10 dias esperando pela boca. Terrível. O tampão é o terror dos pacientes. Eles têm medo do tampão, mas não é mais, é splint. Doutora, a gente vive hoje a época dos filtros, né? Muita gente não consegue nem aparecer nas redes sociais sem filtro e se estranha às vezes quando vê, né? Como que você enxerga hoje o impacto das redes sociais na forma como as pessoas enxergam seus rostos e principalmente seus narizes? Porque a gente vê que nos filtros, a primeira coisa que modifica é o nariz. É o nariz, deixa mais fino, né? Aquela coisa. Sim.
A gente viu aqui no Brasil, teve um boom de rinoplastias, né? Fizeram um estudo e teve um boom de rinoplastia na época da pandemia. Porque na pandemia as pessoas trabalhavam mais de casa, no vídeo, usando filtro, e aí começou a ver que, eu fico mais bonito se meu nariz ficar mais fino e não sei o quê. Então teve um boom Olha só. de cirurgias de rinoplastia nessa época. E, assim, eu vejo isso, assim, é legal, a pessoa já se vê ali, mas não é uma realidade, né? Então, assim, tem que ter cuidado com isso, porque nem numa cirurgia você vai conseguir trazer aquele filtro. É igual a história de trazer um nariz de uma pessoa para a gente reproduzir, né? E o filtro é a mesma coisa, né? Já chegaram com filtro de Instagram falando pra você que eu quero igualzinho, eu quero esse filtro. Printa e coloca. Eu quero esse filtro. Então, assim, não é difícil, não dá pra gente exatamente reproduzir aquilo. Então, por isso é importante essa conversa na consulta, a simulação que a gente faz, porque a gente traz pra realidade. E o filtro não é a realidade, não né? Gente, não vai ser. Não existe pele lisinha, nariz nunca vai ser afiladinha demais, né? Nunca vai ser essa realidade. Verdade. Mas isso trouxe muitos pacientes que tinham esse desejo de melhorar, né? Ele, com o filtro, ele viu que dá para melhorar, a gente melhora muito, mas o filtro tem a sua, né? A gente tem as limitações, não vai repetir o que tem no filtro. Doutora, você já deve ter se deparado com muitos casos desafiadores. Eu gostaria que você mencionasse aqui um caso que foi muito desafiador na sua carreira e um que te emocionou muito. Bom, caso desafiador é sempre narizes, assim, narizes já operados, sabe? Secundário, nariz, já tive caso terciário, por exemplo, já tinha operado. Sempre é um desafio, né? Recentemente eu até operei uma paciente que era um nariz secundário, operou muitos anos atrás. E a técnica de antigamente, de 10 anos atrás, mais de 10 anos, que ela tinha operado mais de 10 anos, era uma técnica muito ressectiva, ressecava demais as cartilagens. E aí foi bem desafiador, porque assim, nariz já operado, você não sabe o que você vai encontrar. Você só vai saber. Uma caixinha de surpresa. É um nariz, uma caixinha de surpresa. Você só vai saber quando você abrir. E a hora que abre, às vezes não tem nada de cartilagem, tem fibrose, que é o processo de cicatrização. A fibrose, ela sangra mais, né? Um descolamento é mais difícil. Então, narizes operados é sempre um desafio, né? Mas a gente, com técnica e com experiência, a gente consegue fazer. Então, esse caso foi um nariz secundário, que a gente usou cartilagem de costela para reconstruir. Foi uma reconstrução nasal, praticamente, porque não tinha mais nada de cartilagem ali. Ressecaram demais. E um outro caso muito interessante foi um paciente de uns 40 e poucos anos que tinha sofrido um acidente, acho que um acidente de carro na juventude, e ele teve um trauma no nariz que teve um afundamento aqui do dorso, o nariz ficou completamente torto, a ponta torta e prejudicava a sua respiração. E aí ele foi, né, procurar para operar, que ele tinha que operar para respirar melhor. E aí resolveu fazer a estética junto. Foi também praticamente uma reconstrução nasal, com cartilagem de costela. A gente conseguiu melhorar essa função nasal dele, melhorar a respiração, melhorar a estética, melhorou muito. E foi emocionante porque depois ele falou, hoje eu durmo melhor, eu melhorei a minha qualidade de vida, né? Não foi só a autoestima, né, da questão estética, foi também a qualidade de vida, porque ele respira melhor, ele dorme melhor, ele é um paciente agora mais disposto, ele começou a fazer atividade física, ele emagreceu, ele é mais ativo. E aí até tem no meu Instagram essa foto que ele deixou eu postar o antes e depois, com 3 meses de pós-operatório. E várias pessoas falaram, nossa, como ele até rejuvenesceu. Operou o nariz e rejuvenesceu. Bom, né? Porque ele tinha uma cara cansada, né? Porque ele não respirava bem e tal. Então, isso melhorou e foi muito, muito legal, assim. Eu gosto desse tipo de caso, assim. Paula, você sente que vive o seu propósito hoje? Através do impacto que você pode causar na vida das pessoas com o dom que Deus te deu? Sim. Eu acho que eu me encontrei nessa parte da rinoplastia, né? Nesses procedimentos. Porque é justamente isso, é trazer autoestima, é trazer qualidade de vida. Então, quando o paciente fala para mim, nossa, eu estou respirando super bem, não mudou só a respiração, mudou o jeito dela lidar com a vida, da atividade física, no rendimento, né, no sono. Então, ela roncava e parou de roncar. Então, isso tudo é muito legal de ouvir,
e é o propósito, é justamente isso. Tem alguma história parece engraçada? que eu vim pro mundo para isso. Tem alguma história engraçada de bastidor, de marido ou esposa, que falou assim, nossa, doutora, graças a Deus, agora eu durmo bem, ele não ronca Sim, mais, ela não ronca nossa, direto tem isso, Deve ser né? bom, né? Tem muito isso, porque o nariz entupido prejudica. Sim. E além disso, aí, justamente esse paciente, ele roncava muito, aí depois da cirurgia ele emagreceu, era outro fator que levava um ronco. Olha Como só. ele respira melhor, ele começa a fazer atividade física, ele se sente mais disposto, ele começa a fazer atividade, ele emagrece. E aí o ronco melhora muito, porque ele respira melhor e emagreceu. Bom demais, tá vendo, gente? 2 em 1. Ficou 2 mais em 1. bonito, É. mais jovem, né? Porque Ficou mais consegue bonito, dormir, mais- é. menos estressado, porque o Sim. sono também causa um Sim. estresse muito grande. Enfim, só benefícios. Doutora, qual mensagem você deixaria para quem está nos acompanhando nessa noite, que tem um desejo de fazer uma rinoplastia, mas ainda tem muita insegurança, muito medo? Pode olhar para aquela câmera ali. É. Bom, a rinoplastia ela é um procedimento cirúrgico. Você tem que saber escolher bem o seu médico, o seu cirurgião, né? Ver, avaliar a questão do perfil do seu cirurgião, se é um perfil que te agrada, né? Porque a gente quer operar uma vez só, né? Não Com quer certeza. errar. Então, acho que é isso. O meu recado é isso, você procurar bons profissionais que fazem isso e ver o perfil do seu cirurgião, se é o perfil que você gosta. E encarar, porque melhora muito, assim, a Com qualidade de certeza. vida e coragem, assim. Isso mesmo, pesquisem. Hoje eu falo que isso aqui que nós estamos fazendo, trazendo informação para vocês, as próprias redes sociais, elas dão esse acesso Sim. de vocês poderem se identificar e conhecer o profissional antes mesmo de sentar à frente dele no consultório. É. Então, é esse privilégio que nós temos hoje de avaliar, de conhecer. Eu falo que a rede social hoje, ela é o maior cartão de visita do profissional, ele é o maior catálogo de vocês. Sim. Antigamente era o cartãozinho, né? Hoje é a É a rede rede social. social. E eu acho isso fantástico. Eu gosto muito porque é isso. Ele até tria o paciente. O paciente já chega para mim falando, eu gosto dos seus resultados. E ali a conversa flui melhor, né? A gente consegue alinhar as coisas melhor. Exatamente. E é por isso, Paula, que quando a gente vê profissionais que têm tanto potencial, a gente estimula a estarem ali nas redes sociais. Eu sei que a vida de vocês é muito corrida, há uma escassez de tempo, vida de médico é corrida, né? Mas é muito importante vocês estarem presentes, porque num critério de desempate, na escolha por um profissional, a rede social, ela age como Ajuda. critério de desempate. Sim. Então é muito importante vocês estarem, e parabéns por ter vindo aqui. Obrigada pelo privilégio de recebê-la em nossos estúdios, trazendo informação. Doutora Paula vai estar aqui com uma certa frequência agora, trazendo muitos temas importantes para vocês. Inclusive, se tiverem sugestões, ela, além da rinoplastia, ela é otorrinolaringologista. Até eu, que sou comunicadora, enrolo para falar. É uma palavra grande, as pessoas... Mas, gente, ela trabalha com muitos tratamentos respiratórios, né, doutora? Sim, a gente... Funcionais, né? Exatamente. Eu opero também crianças, né, que é para trazer essa questão da respiração, melhora do sono das crianças. Então, a gente tem a área de atuação aí da otorrino é bem ampla. Então, mandem mesmo. suas dúvidas, suas sugestões, que a gente vai estar aqui breve também. Ela vai estrear na TV Cidade Verde o Pode Respirar, que é um quadro que vai ao ar todos os sábados, trazendo dicas importantes acerca da rinoplastia, da respiração, de alergias, enfim, tem muita coisa legal, gente, vindo por aí. Tem mesmo. Paula, para quem queira acompanhar você nas redes sociais, qual é o seu Instagram? Meu Instagram é @DRA, né, doutora Paula Bicudo. Tudo junto. Muito bom. Acompanhem nas redes sociais, estejam aqui com a gente todos os dias aqui no Dr. Cash. Você que não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal. Acione também o sinalzinho de notificação para que você fique por dentro de todos os conteúdos que são publicados diariamente com exclusividade aqui para vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Até lá. Tchau.